Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente está aqui com mais um debate, mais uma conversa da Mostra Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares. Essa mostra está acontecendo na parte da exibição dos filmes, tudo online e gratuito, entre os dias 22 e 30 de abril de 2021. E a mostra é complementada, para além da exibição dos filmes, por uma série de conversas que estão sendo propostas por cada um dos curadores e curadoras responsáveis pelos distintos recortes da programação, com 2 ou 3 convidados participando na conversa com eles. E vocês podem ver no site da mostra, www.10olhares.com, 10 no caso numeral, 10, tá? Todo o resto da programação, não só os filmes e as propostas de recorte de olhares, mas também os outros debates, os textos que cada um dos curadores e curadoras escreveram apresentando seus olhares, e que também existe, portanto, um texto aqui no site do Pedro Azevedo, que é o curador que está propondo o olhar que a gente está começando a conversar agora. Então, vocês podem conhecer tudo isso que está em torno desta conversa e no todo da mostra a partir do site da gente. Eu vou apresentar muito brevemente aqui a composição da nossa mesa de hoje. Como eu falei, a mediação da conversa fica por conta do Pedro Azevedo, que é o curador que propôs esse recorte de título O Mundo em Desencanto. E o Pedro, ele é curador atualmente do Cinema do Dragão, né, do Instituto Dragão do Mar, desde 2013, onde, para além da programação regular das salas, ele já também programou diversas mostras e festivais. Tá? O Pedro é mestre em estudos de arte pela Universidade do Porto, justamente com uma linha de pesquisa em curadoria, museologia e crítica de arte. E é importante lembrar que o Pedro, enquanto crítico, já colaborou com o jornal O Povo, fazendo coberturas de festivais como Berlim e Cannes, e é membro da diretoria da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Por último, também dizer que o Pedro já ministrou oficinas de crítica e curadoria nos cursos de cinema da Unifor, do Porto Iracema das Artes, e foi apresentador também do TV Cine Dragão, um programa de debates que a TV Ceará exibiu entre 2015 e 2017. O Pedro, então, vai estar conversando hoje com a Beatriz Furtado, professora do curso de Cinema e Audiovisual do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, pesquisadora na área de cinema e de arte contemporânea, que faz também curadoria de exposições e realiza obras fílmicas, além de participar de curadorias e júris de festivais. A Bia, é bom dizer, acredita na ciência e nas forças da mãe natureza. E completando esse trio e essa mesa virtual, mas também muito presente, a gente tem hoje o Fábio Andrade, que é crítico de cinema, pesquisador e artista com trabalhos tanto em cinema como em música. Atualmente, o Fábio é doutorando em estudos de cinema pela New York University, a NYU, sendo mestre em roteiro pela Universidade de Colômbia, também em Nova York, nos Estados Unidos. O Fábio foi, durante um bom período, editor da Cinética e já teve textos publicados tanto pela Criterion Collection, a Film Quarterly, a Filmmaker Magazine e várias outras publicações, inclusive em festivais de cinema. Entre os seus trabalhos de realização em cinema, ele já trabalhou com cineastas como Eric Rocha, Paula Gaetan, Geraldo Sarno, Ramon Portomota, Gabriel Mascaro, além de Thomas Elsesser. São esses 3 os membros do nosso time para o papo de hoje, e assim eu fecho aqui essa apresentação, passando a bola para o Pedro Azevedo, curador do olhar O Mundo em Desencanto, que leva adiante, então, a mediação. Um bom debate, uma boa conversa aí para o pessoal da mesa e para vocês todos que estão escutando a gente. Bom, muito boa tarde a todas, a todos e a todas. Uma boa tarde especial para Fábio Andrade e para Beatriz Furtado, que estão aqui hoje, que toparam estar presentes nessa conversa, nessa troca de ideias, né? Para mim, é um momento sempre muito especial de discutir um trabalho que é muito pessoal, de uma seleção de filmes, com pessoas que são importantes para a minha trajetória de formação. O Fábio, leio
leio os textos de Fábio na Cinética desde muito tempo, conheço o trabalho dele como artista também, acompanho. Bia é uma pessoa extremamente importante para a formação de uma geração de realizadores e de pesquisadores aqui na cidade de Fortaleza. Então, estou muito feliz de estar dividindo aqui esse espaço hoje com eles para falar sobre esse recorte de filmes intitulado O Mundo em Desencanto. É um recorte bastante pessoal, acho que o gesto dessa mostra de trazer 10 curadores para pensar em prospecção à produção brasileira da última década é um gesto interessante no sentido de que a gente tenta se afastar da vertiginosidade das listas oficiais e de alguma forma tenta, não sei se a gente consegue, mas a gente tenta se afastar talvez de uma certa ideia de um cânone que já está estabelecido, abrindo para novas possibilidades, algumas possibilidades de filmes ou que foram pouco vistos ou que podem ser reassistidos agora num outro contexto, a partir dessa possibilidade do digital. Para mim, a experiência de montar essa programação, ela parte muito da minha experiência enquanto programador de uma sala de cinema pública aqui no estado do Ceará. Então, boa parte dos filmes que eu programei aqui nesse recorte de 5 filmes, mas os filmes que eu referencio também no texto curatorial que está no site, são filmes que eu tive a oportunidade de programar. Então a minha relação com esses filmes e a minha relação com a produção de cinema brasileiro, de cinema nordestino na década, é a relação de um espectador atento e de alguém que está colocando os filmes em circulação, mediando o acesso a esses filmes junto com os espectadores e muitas vezes mediando o debate entre esses realizadores e o público através de conversas abertas. E o Cinema do Dragão tem cumprido esse papel de alguma forma aqui na cidade de Fortaleza, enquanto equipamento de difusão. Então, os 5 filmes desse recorte são Só Alegria, do Tavinho Teixeira, a gente tem o Inferninho, do Guto Parente, do Pedro Diógenes, Só Alegria, vale lembrar, um filme da Paraíba, Inferninho, do Pedro Diógenes, do Guto Parente, é um filme daqui do Ceará. Medo do Escuro, de Jorge Paulo e Petros de Barros, é um filme, uma coprodução Ceará-Rio de Janeiro. A gente tem Aceita, um filme do Pernambuco, e para finalizar, Medo do Escuro, um filme cearense dirigido pelo fotógrafo e realizador, em suma, o artista Ivo Lopes. Então, assim, a ideia inicial, talvez para começar essa conversa, desse Mundo em Desencanto, é de talvez começar pensando na experiência brasileira da última década, que começa, vale lembrar, é claro, que com uma expectativa, talvez, de uma continuidade de um projeto de governo de políticas públicas a partir do primeiro mandato da Dilma Rousseff, que claro, há um momento de ruptura muito claro em 2013, com as jornadas de junho. Essa ruptura, ela é radicalizada em 2014 com a polarização das eleições, o que vai resultar no golpe que aconteceu a partir da destituição da presidenta Dilma Rousseff em 2016. E aí, bom, a gente teve o governo golpista de Michel Temer e a gente teve a eleição do genocida Jair Bolsonaro, que é o nosso atual governante. Então, para mim, interessa, nesse gesto prospectivo, talvez pensar num conjunto de filmes que pensem na experiência brasileira a partir de uma ideia de fantasia, de distopia, de catástrofe, de alguma forma. O título desse ciclo é O Mundo em Desencanto, mas eu não acredito que os filmes sejam desencantados no sentido de não serem combativos politicamente. Acredito que são filmes que, a nível de postura política, de posicionamento político, são filmes bastante encantados e se colocam combativamente, a forma como eles se colocam no mundo. Então é importante deixar isso pontuado, mas de forma, o mundo que parece orbitar os universos desses filmes parece estar bastante desencantado. Isso está posto dentro dos limites e fora dos limites dos quadros fotográficos de cada um desses filmes. Eu fico pensando nas coisas que eu encontro em comum, assim, em diálogos, talvez de partida, para a gente começar a pensar nessa conversa. Eu fico pensando que são filmes que têm uma liberdade de experimentação de linguagem, que pensam numa ideia de emancipação política dos corpos dissidentes. São filmes que têm um olhar bastante sensível para a livre manifestação da sexualidade e do desejo,
a partir essa manifestação fugindo de uma estética, de uma representação heteronormativa, vale ressaltar. A formação da cidade, seja da cidade, dos espaços públicos e dos espaços privados enquanto espaços sitiados, de alguma forma, em um espaço minado também, uma tentativa também de imprimir um revisionismo da história, filmes que talvez não estejam tão bem localizados ou que causam uma certa confusão em relação à sua localização no espaço e no tempo. Isso é importante, reimaginando e constituindo novos presentes, passados e futuros, e uma adesão mais ou menos explícita ao cinema de gênero, que é uma coisa bastante forte também, um dos aspectos bastante fortes da filmografia brasileira dos anos 2010. Enfim, a musicalidade, as cores, as texturas, que mediam essas sensorialidades que muitas vezes são hipnóticas nesses filmes, que se apresentam enquanto experiências muito mais sensoriais e potencialmente ápticas do que necessariamente conteúdos códigos a serem interpretados, por assim dizer, de uma forma grosseira. Enfim, esses são pontos de entrada, eu acho, para pensar. Vale dizer também que o conjunto de filmes que estão nesse recorte são filmes nordestinos, seja lá o que é que signifique isso. Eu acho que, assim, não parte de um gesto esvaziado de sentido, nem um gesto de boa fé, de querer reforçar o cinema nordestino, a força do cinema nordestino. Eu não estou querendo fazer isso como um gesto de boa intenção, mas sim para pensar um conjunto de filmes de artistas aqui do Nordeste, de experiências que, inclusive, me atravessam enquanto curador, enquanto programador, porque é a produção com a qual eu mais tenho contato com as pessoas que estão fazendo. Então, nesse sentido, para mim, parece um lugar muito honesto de partida, programar esses filmes, e de questionar também uma série de conjunto de forças no que diz respeito a uma identidade do que seria um cinema nordestino, um cinema que está a nordeste de quê, né? A nordeste de um centro, que é o sudeste, e que, de fato, a experiência do cinema nordestino na produção brasileira contemporânea tem sido bastante forte e a nível territorial também bastante heterogênea. A produção do Ceará é diferente da produção do Pernambuco, da produção da Bahia, da produção da Paraíba, do Maranhão, do Piauí, enfim. Então, vale a pena tentar entender que cinema é esse também, se esse cinema está no Nordeste de quê, e enfim. E aí eu queria começar o debate passando a palavra para a Bia, e a partir daí a gente vai desenvolvendo as ideias, e acho que a conversa deve fluir de forma mais ou menos livre. Muito obrigada, Pedro, por esse convite de participar dessa conversa, ao Fábio também, por se dispor a estar aqui, né, junto conosco. É um prazer estar junto com vocês, nessa tarefa extremamente árdua, né, e enorme, que é pensar dentro desse período, né, os anos 2010, 2020, um conjunto de filmes a serem exibidos, né, e aí nós podemos, né, sem dúvida, começar pensando que não se trata nesse recorte ou num projeto curatorial, ou nesse projeto curatorial, de fazer um panorama, né, desses anos, no sentido, né, de poder entender no seu conjunto, mas fica claro, como todo processo de curadoria, é um processo de muitas retiradas, né, muitos filmes que têm que sair. Aliás, majoritariamente os filmes não devem entrar, né? Então, toda a curadoria é isso, um processo de retiradas, né? De montagem, como quem tem uma matéria escultórica, por exemplo, e que precisa, para construir alguma coisa, e sair tirando coisas, né? Para poder descortinar algumas possibilidades. Então, a ideia de apontar para um cinema fora da curva, das grandes salas, e mesmo de algumas pequenas salas, né? Não é o caso
do Dragão, que tem sido a oportunidade de abrigar, né, como o Pedro já falou, esses filmes, essa produção, né, mas, sem dúvida, esses filmes são uma curva fora desse grande cinema, e que bom, né? E que eu entendo que isso faz, que se faz aqui nesse recorte, tem um propósito muito claro de deixar vir aos documentos, aos debates, né, e a própria história, configuração de uma certa história, de uma leitura, né, que se possa ficar como resultado dessas conversas, né, que é o fato de que, no mais das vezes, essa produção, a gente pode perceber, trilhou, esse recorte feito, trilhou os festivais, né? Me parece que esse é um elemento bem significativo dessa produção, são filmes que tiveram algum nível de repercussão, né? Alguns como vencedores dos prêmios principais, né? Mas, sobretudo, a gente vê aí um processo também de legitimação dessa produção através desse outro percurso, né? Que é o percurso também curatorial, em que os festivais e as mostras exibem filmes também nessa linha. Então, acho que esse recorte do Pedro, além de ter que o Pedro faz, além de ter uma centralidade, né, naquilo que ele programa, ele tem também uma legitimação dessa produção que poderia, né, não constar aqui através dos circuitos dos principais festivais, né, do país, que inscreveram esses filmes no circuito e nos territórios ainda pouco mapeados, né? Eu acho que essa é uma questão bem central, né? De que forma curadorias como dessa mostra e curadorias de festivais e de outras mostras no Brasil, especialmente, onde a gente tem já um circuito de mostras e festivais bastante consolidado nos últimos anos, né, são essas mostras, são essas curadorias que fazem, esses festivais que fazem acontecer o que poderia não ter nenhuma existência, né? Então, levantar essa primeira questão. A segunda questão é que os 5 filmes aqui reunidos, né, que, de alguma forma, eles têm um território próprio, né, a produção do Ceará, a produção da Paraíba, a produção de Pernambuco, eles se unem por pontos de convergências, né, do que se pode configurar como um espectro de mundos, que Pedro chama, né, dá título, né, dessa ideia do desencanto, né, mesmo compreendendo esse desencanto, não se formulando dentro do filme, porque esses filmes têm têm encantamento no sentido de que eles são profícuos, né, proliferam, são referências, né, mas de mundos abissais, de mundos enigmáticos, de mundos descomunais, a gente poderia, então, fazer aí uma certa elaboração a partir dessas questões no diálogo direto com os próprios filmes, né? É interessante porque o Pedro acabou de falar da ideia de que não é uma amostra, né, nordestina, embora sejam de filmes produzidos nesses estados que ficam nessa região territorial, política do Nordeste, né, mas é interessante entender que se há pontos de convergência que configuram esses espectros, né, esses mundos que eu estava chamando de abissais, de enigmático, né, de descomunais, eles não são, dizer assim, também representantes de uma homogeneidade, inclusive das próprias cidades, né? Então, eles não são, se a gente for pensar aqui no Ceará, por exemplo, né, onde eu estou mais próxima, nós vamos ter filmes de diferentes matizes, sejam elas dramatúrgicas, sejam elas
estéticas, enfim, temáticas, não é? Nós vamos dizer que, mesmo os três estados aí estando reunidos nessa cinematografia, eles se reúnem por questões de convergências, né, em relação ou de atrito, de fissuras entre si, no sentido de que elas, no entanto, não são, no sentido de que elas convergem, mas elas não são representações do Ceará, nem representações de Pernambuco, da Paraíba, né? E quem sabe, assim, até poderia estar junto com outros filmes, como é o caso de filmes de Alagoas, enfim, de outras regiões. Mas, enfim, a tese principal, me parece aqui, né, ela já está no texto do Pedro, quando ele faz referência a uma exposição bastante importante que ocorreu no SESC, em São Paulo, que é exatamente a pergunta, que partiu de uma pergunta feita por Yuri Firmeza, né, do artista Yuri Firmeza, afinal de contas, a Nordeste do que nós estamos falando, né? Então, esse A Nordeste acraseado, né, ele cria uma fissura gramatical, mas ele cria, sobretudo, uma fissura do ponto de vista de entendimento das territorialidades, né? Então, mais me parece que nesse ensejo curatorial tenha sido, o ensejo dessa curadoria tenha sido, não, portanto, de desenhar um panorama, mas de fundar um corpus de avizinhamentos entre esses filmes, situados em espaços que eu diria sem espaços, ou, para usar mais expressivamente, né, para usar, dar mais força, né, embora já bastante repetitiva em termos de que de utilização as mais diversas, né, o termo da distopia, né, que é uma palavra grega, né, que vem de raízes gregas e que traz o significado de um lugar ruim, né? Então, há uma ideia de que há um lugar ruim, ou esses filmes habitam lugares ruins, né? O que seria isso? Noutros termos, o lugar ruim, na leitura que eu pude fazer, né, do conjunto desses filmes, ele se conjuga no presente, né? Ele não esse lugar ruim não está apontando para o futuro que vai acontecer, em que as coisas vão ficar de uma determinada maneira. Esses filmes, ele não se trata assim, eles não estão fazendo uma aposta ruim, né? Eles não estão fazendo uma aposta ruim no sentido que se trata de experiências de mundos que eu diria que a gente talvez possa pensar como mundos paralelos, né? Mas mundos no presente, não com a perspectiva que em geral a ficção científica nos traz, né? Que é da ideia de que alguma coisa muito ruim aconteceu, uma guerra, uma destruição, e o que acontece depois, o que vem depois. Eu acho que o que esses filmes tratam é o que acontece entre nós. Embora, obviamente, de uma maneira fabulada, né, em alguns momentos, esse desejo, né, de que desse mundo exista de uma determinada forma, a gente vai ver isso à medida que há um certo enclausuramento de alguns desses filmes em espaços, como se ali fosse um espaço diferenciado em relação a esse mundo que a gente está, e onde é possível que corpos diferenciados, que sexualidades, e, enfim, e inclusive glamorizações, montagens e tal, possam acontecer. Então, acho que tem muita coisa a ver com essa corporeidade outra, que é uma corporeidade negada, né, e que precisa ser reinventada, e esses espaços são esses mundos paralelos reinventados, né? Reinventados porque, digo, não inventados, reinventados porque me parece que, pelo menos em alguns desses filmes, esses espaços, eles são claramente identificados.
Nesse sentido, a mim parece que o futuro, onde se inscreve essa experiência utópica, perdeu sua importância nesse mundo como ele se configura. Trata-se de um presente imperfeito. Se eu pudesse fazer uma leitura em termos de flexão de tempos, né, diria que é um presente imperfeito. Esse presente imperfeito vamos dizer assim, identificado porque é desmaterializado, identificado nos filmes porque eles desmaterializam-se em figuras fantasmais, por exemplo, em organizações faccionadas, outro exemplo, em grupos vampirescos ou em aparições ou nos cultos de corpos destituídos de existência, né? Então, é nesse sentido que, se há uma desmaterialização dessas figuras, elas se dão buscando nas referências das organizações faccionadas, da própria organização dos cultos, né, aos corpos, tentando, então, portanto, destituir, portanto, através dessas aparições, cultuar esses corpos que são destituídos de existência. Bom, diferente de outras vertentes cinematográficas, por exemplo, aquelas que desenham um futuro que querem expor esse futuro, né, que querem diagnosticar esse futuro, construído por exemplo, como acontece na perspectiva afrofuturista, né? Nós vamos ver que não é o caso desses filmes, não diretamente, né, dentro dessa matriz, mas eles são filmes que unem a tecnologia às ancestralidades para tentar constituir um imaginário, ou seja, criar imagens no futuro, né, das suas próprias existências. Me parece que esses filmes não pedem isso, é diferente. Esses filmes do recorte, eles não parecem não apontar, né, nessa direção de se constituir, enfim, entrar para a história, seja do cinema, seja na sociedade, né? Então, o que vemos nesse recorte curatorial é o uso desses filmes, né, nesse recorte, portanto, dos filmes, os artifícios dramatúrgicos, de exploração de referências narrativas bem profícuas, exitosas, como o caso dos gêneros, mas sem os nós, os enlaces que produziram também a ideia de suspense e de terror. Acho que aqui também traz uma questão que me parece fundamental, ou que me chama atenção, pelo menos, né? Embora a gente fale em diálogos desses filmes com os gêneros, né? Eu diria que se há um diálogo com os gêneros, são muito mais, né? Vamos dizer assim, pelos artifícios visuais do que propriamente dos artifícios dramatúrgicos, porque em momento algum me parece que o terror, o horror, né, possa ser experimentado nesses filmes, né? Não tem suspense. Nós não estamos falando aqui de um gênero de terror, pensando um Alfred Hitchcock, pensando em coisas que a narrativa sustenta do começo ao fim, né? Então, eu acho que são muito mais filmes, muito mais desnarrativos, mais fragmentados, né? Digo com isso porque o que eu percebo nesses filmes são a exploração dessas referências narrativas, né, do gênero, mas sem esses enlaces que também produzem o suspense e o terror. Nesses filmes ainda, embora os personagens façam ligações com esse cinema, assim como, por exemplo, é o caso do figurino, a direção de arte, a luz, a fotografia, por exemplo, não encontramos senão narrativas soltas, narrativas desconexas. Portanto, sem as inscrições possíveis de um cinema que seja fechado, começo, meio e fim, totalizador, programático, entende? Então, assim,
ou seja, que não deseja produzir crenças sobre o que está por vir. Né? Me parece que é na exaustão desses recursos de que tudo vira um grande escracho, alucinações, mundos esvaziados de elogios aos parâmetros da racionalidade, que é muito presente, por exemplo, nos dias após a destruição de algo que estava em pé. E aí a gente pode, né, pensar que esses filmes não estão apontando para nenhum retorno a um estado anterior. Por exemplo, só para citar um exemplo muito rápido, né, quando a gente vê La Jetée, do Chris Marquet, em que toda a dramaturgia, toda a narrativa, desculpa, ela vai no sentido daqueles homens que estão em busca de reconectar-se, né, de ir em busca de uma memória que foi perdida, que vai se fazer através dos laços amorosos, do trauma, de uma série de questões, né? Aqui, nesses filmes, eu não encontro absolutamente nenhuma vontade de retorno a alguma coisa, porque eu acho que não é sobre o futuro. Né? Então, passo bem rapidinho, vocês podem me dizer na hora que eu já tiver, enfim, mas eu já passo para os filmes bem rapidinho, fazendo um pouco uma leitura qualquer dele, né, algumas anotações. Eu digo que esse cinema do qual o recorte faz parte, ele é feito das ruínas, sob as ruínas do presente. Ruínas que estão no meio do escuro, que se passa no centro de Fortaleza, que acumula restos humanos, lixos, prédios que são casas de miseráveis, personagens perdidos, e sem nenhuma interlocução com a coletividade. O mundo impossível existe, é esse mundo, e se faz no presente. Não há, portanto, essa ideia não há o day after, ele é um presente contínuo. Bom, pensando no Canto dos Ossos, por exemplo, né, um longa que talvez dos filmes mais recentes, né, que ganhou Tiradentes em 2020, é um filme que não nos aterroriza, por exemplo. Né, o vampiro, que é um personagem tão recorrente no cinema, com passagem em diferentes períodos da sua história, faz parte de uma trama dos prazeres desse corpo, da imortalidade como premiação de uma vida eterna aos corpos dissidentes, ao gozo, né, ao sangue, ao gozo com o sangue falsificado. Né. É um filme sem qualquer compromisso, que eu digo não e aí eu digo no bom sentido, né, com a história dos vampiros, porque os vampiros temem a luz do sol, né, na história, eles se transfiguram, o rosto se transfigura totalmente. Esses vampiros são efetivamente professores, atendentes de farmácia, forasteiros, assalariados, desempregados, né? Então, esses são os vampiros. E talvez aí encontre aí, nesse grupo que, apesar de tudo, não considero um coletivo, né? Mas considero que, de certa forma, traz uma ideia de trupes, né? A trupe dos vampiros. Nesse sentido, o Canto dos Ossos é muito mais próximo, eu diria, do Sol Alegria, apesar das enormes diferenças estéticas, que aqui entendido como modo de nos dar a ver as coisas, né? A trupe do Tavinho Moura, ela guarda relação com aqueles que batem à porta, né? A ideia da trupe é a ideia daqueles que batiam à porta. Aos que viajam em carruagens mambembes, a histórias presentes que estavam presentes desde a comédia dell'arte, né? Quando havia disputa entre os grupos de teatro que seriam rivais e que estavam se dirigindo em relação aos festivais de Veneza, né? Para disputar premiações. Bom, a trupe do Canto dos Ossos, não, ela não é um coletivo, né? Ela não debocha, não tem alegria, mas ambos, como é o caso do Sol Alegria, mas ambos absorvem uma coisa em comum, além dessa ideia do trupe, né? Das trupes, é o prazer sadomaso.
Acho que tem aí um retorno à ideia de retirar do corpo, pela dor, uma quantidade de prazeres outros que esses corpos possam experimentar, né? Bom, nisso talvez eu me faz uma referência direta, talvez não muito própria, não sei, mas enfim, que me vem assim, como na relação com os próprios filmes do Pasolini, embora a igreja seja um alvo da esbórnia apenas no Sol Alegria, né? A família, que é incesto, que tem um incesto, no caso do Sol Alegria, a igreja como uma gangue, né, que está ali para armar coisas, se beneficiar e tal, e o Estado e os seus empresários como corruptos, como cretinos e tal, que estão ali figurados. Bom, a facção tem, no caso do Sol Alegria, tem laços fortes, tem saudações que lhes são próprias, né? Quando eles dizem Sol Alegria, né? Tem rituais, e tem prazeres carnais, e tem lemas, né? Então, assim, eles se configura como uma facção nesses rituais, nesses prazeres da carne, com esses lemas e, sobretudo, as saudações, né? Hoje tão ameaçadoras a lembrança disso, né? E algo que não pode ser visto, nesse caso, no campo dos ossos, porque me parece, eu tenho um certo incômodo em relação à falta de coletividade, né? O sentido do coletivo. E aí eu acho que o Pedro tem razão quando ele fala de uma certa desencantamento do mundo, né? Eu diria, mais que do mundo, uma certa falta de coletividade, desencantamento com a coletividade, porque, embora eles estejam ali juntos, né, sobram vínculos que são circunstanciais e laços muito frouxos operando, assim, ao acaso, né? E até numa hora que tem um encontro, e parece que esses laços não estabelecem, mesmo quando o personagem central, por exemplo, vai em busca de uma amiga e não a encontra, né? E para terminar, os dois últimos, eu queria falar sobre o Inferninho, né? Que no meio a esse conjunto é um filme que me parece um filme muito centrado na ideia de personagens, né? Aí os personagens têm características muito próprias, né? Eles têm uma, vamos dizer assim, eles não se colocam ali meio solto, como a gente pode ver nos outros filmes em que os personagens, no caso, por exemplo, do Canto dos Ossos, em que os personagens eles estão ali, às vezes a gente nem sabe se aquele que estava ali era o que estava em outro lugar, enfim, eles parecem não ter muita, a gente não, vamos dizer assim, muito opaco, são muito opacos, né? No caso do Inferninho, não, a gente vai entrando nas histórias de cada um desses personagens, vai se envolvendo com ele, vai, né? E esses personagens, no entanto, né, entre eles, né, tem o Wolverine, a Mulher Maravilha, o Mickey, o Homem-Aranha, o Coelho Cor-de-Rosa, um compositor, né, que é o Richard, né, um atendente que se chama Caixa Preta, tem o marinheiro, que chega de fora para intervir, né, e inventar, que o marinheiro vai fazer, né, inventar um melodrama pelas mãos de um amor que se estabelece aí entre corpos dissidentes. Bom, é um filme cujo inferno é, ao mesmo tempo, um lugar de proteção, na minha perspectiva, e de defesa. Sobretudo, a gente vai ver isso muito forte no momento do despejo, né, a ideia da compra, né, que é o momento que o fora interfere naquele universo, né, de proteção ali e de necessidade um do outro, né, por mais que haja disputa. A aposta, portanto, no isolamento, na apartação com o exterior, no entanto, não segue mais a linha claramente engajada, por exemplo, de filmes desse mesmo grupo da Alumbramento, né? Que são, por exemplo, o que ocorre em 2014 com
no caso Com os Punhos Cerrados, que eu acho que é um filme a ser pensado como muito importante nesse período, né? Embora aí muito mais como dissidente desse recorte do que como dialogando com ele, né? Parece que não são caminhos muito diferentes e que tem mais a ver com essa ideia de 2013, de 2000 e todos os anos que se seguiram aí nessas questões políticas que o Pedro traz. E que é um filme que acredita na luta, acredita nas ruas, nas manifestações, e que é uma referência, né, possível, quem sabe, para outras curadorias, a exemplo do que se fizeram nos primeiros momentos nesse período na história do Brasil. Finalmente, né, me parece que esse filme é um filme muito mais doce amianto, né, quando a Guiomar faz viagens oníricas ao redor, talvez um dos momentos mais engraçado mesmo do filme, mais do que o coelho que começa a virar um melodrama, e aí, enfim, mas ele é todo melodramático, mas as viagens oníricas ao redor de países, né, cujos monumentos habitam esse universo romântico, maravilhoso, onde o uso do chroma key é um recurso fundamental para a entrada nesse universo fantasioso, né, e que habita esses filmes, sobretudo os filmes do Tavinho Teixeira, né, como é o caso em Batiguano, onde a própria falsificação que o chroma key possibilita ali, né, as queimações, né, que ele faz da imagem, faz um vínculo forte e importante com a própria história do cinema, com as primeiras incursões da televisão e até da videoarte, né. Bom, para terminar, então, mesmo, então, é nesse universo de sonhos, de embelezamentos, carregados de maquiagens, de montações, do excesso das partituras dramáticas, né, que a gente vê aí em filmes, né, como Tatuagem, vários outros filmes, mas fazendo referência mais direta ao som Alegria, né, eu diria que Seita, né, compõe esse conjunto de filmes que remete a essas referências também do glamour, do clássico narrativo, e eu penso muito nessas questões do melodrama clássico, na forma como a Seita, os personagens tão vinculados aos cenários, eles são cenários, parece, né, eles estão ali o tempo inteiro, né, se misturando no cenário, as cores, eu digo isso muito imageticamente, plasticamente falando, né, se a gente pensar no roupão azul, na sala azul, na cama, né, no quarto, na cortina, as coisas douradas e tal, eu estava vendo a Mariana Baltar que eu acho muito legal sobre o filme, eu vi muito rapidamente agora, sobre o uso excessivo dessa paleta vermelha e azul, né, que é passada aí pelos púrpuros, pelos roxos e tal, que eu acho que diz muito mais de uma certa glamorização, né, a exacerbação desse lugar da casa, o elogio ao indivíduo, né. Então, assim, isso foi mais ou menos o que eu pensei, fico me interrogando ao final disso, e depois de pegar a lista, né, de todos os filmes que a gente recebeu, grande presente desse último 10 anos, né, onde é que está o cinema negro no sentido mais, né, disso tudo que está acontecendo no Brasil, onde é que está o cinema indígena, não cobrando da curadoria, não é isso, mas cobrando, talvez, dos realizadores, né? Nós temos uma escola de cinema indígena no Ceará, isso tem uma força que pode vir lá para depois a gente conjugar esforços em relação aos outros filmes, né? Então, só para dizer uma outra coisa, que só para ressaltar, acho que, por exemplo, o Cavalo, né, que é um filme de Alagoas, também poderia ser muito bem-vindo se a gente, né, não tivesse essas restrições do ponto de vista dos recortes, né?
como Tatuagem, O Café com Canela, O Divino Amor, e mesmo Doméstica, do Gabriel Mascaro, né? Mas é isso, é o que só é possível ter esse recorte porque há uma vontade de construir uma perspectiva que é muito interessante, tem sido objeto muito das pesquisas, tanto no laboratório que eu faço parte, que é o Laboratório de Estudos e Experimentações do Audiovisual da Universidade, LEA, quanto tenho visto chegar na pós-graduação uma série, estava contando para o Pedro outro dia, todo mundo com esse recorte para estudar, para pesquisar no doutorado e no mestrado, é muito incrível. Então, muito obrigada, e a gente desculpe o tempo. É prazer estar aqui com vocês, Pedro, Beatriz, Eduardo, e saudar todo mundo que está assistindo a gente de um futuro que é presente, para ecoar uma espécie de colapso temporal que Beatriz muito bem apontou. E para isso eu vou voltar bastante no tempo para começar a trazer algumas ideias, porque eu acho que essa ideia de um mundo em desencanto que se traduz no cinema, né, como algo que a gente poderia pensar como uma distopia, como um cenário pós-apocalíptico, né, não é novo no cinema, né, e não é tampouco um fenômeno brasileiro. É algo que se torna bastante presente no cinema do pós-guerra, né, acho que por motivos óbvios, e é importante sempre lembrar que a Segunda Guerra Mundial coincide também com o começo da era atômica, né, com o fim do Manhattan Project, com Hiroshima, e com a ameaça de que, bom, se temos uma bomba atômica, ela uma hora vai ter que explodir, né? É para isso que se cria esse tipo de... o paradoxo que se cria com esse tipo de dispositivo, né? E eu acho que isso é algo que passa a assombrar o cinema, especialmente aquilo que a gente convencionou chamar de um cinema de arte, ou que eu prefiro o termo cinema moderno, né? E acho que Beatriz apontou muito bem a presença desses filmes no circuito de festivais, que é justamente o lugar onde esses filmes... É o circuito real desses filmes, né? É o circuito primordial desses filmes, que trabalha com uma outra lógica, uma outra moeda, diferente daquela moeda do cinema de estúdio, do cinema americano, do cinema industrial, né? Então, assim, se a gente pensa lá atrás em filmes como O Grito, do Antonioni, ou Ossessione, primeiro filme do Luchino Visconti, eu acho que a gente já tem uma espécie de assombro da paisagem por esse hecatombe, né? E o que acontece depois da hecatombe, né? E isso também já está no cinema brasileiro de bastante tempo, né? Eu penso em filmes como Porto das Caixas, Os Cafajestes, e, obviamente, Viagem ao Fim do Mundo, do Fernando Coni Campos, que coincidem com essa mesma arena de circulação, né, trabalhando com os mesmos códigos do cinema moderno, fazendo um cinema moderno brasileiro. Poderíamos pensar limite nessa chave, mas eu acho que limite é um pouco diferente, né? Eu acho que os filmes da década de 30 que trabalham com isso é muito mais o sujeito do que o mundo, né, que acabou. E eu acho que ali tem um corte realmente no pós-guerra de que o fim do mundo se torna uma ameaça concreta cotidiana, né? Isso chega aqui com tintas específicas, com cores específicas, mas isso tudo para falar que, embora eu faça, assim como Pedro, a relação com tudo que o Brasil vem passando nos últimos 5, 6 anos, né, eu diria mais ou menos de 2014 para cá, de maneira mais marcada, que coincide com um dos melhores anos do cinema brasileiro, né? 2014 é um ano excepcional de produção de filmes no Brasil. Isso também já vinha acontecendo. Então, por mais que eu acho que exista, sim, uma expressão de um estado de mundo que se condensa e adensa nesses filmes, se a gente volta um pouquinho no tempo, né? A gente já tinha ali em 2009, salvo engano, A Fuga da Mulher Gorila, do Felipe Bragança e da Marina Meliandi, que falava um pouco, uma espécie de fim da Guanabara, né? Fazendo aí, inclusive, um bate-bola com a ideia da seleção de filmes aqui nordestinos para essa mesa, né? O que seriam esses outros olhares. Tem o Fim da Picada, do Christian Sagart, que é em São Paulo, sempre trabalhando com essa ideia de um pós-apocalipse, né?
Mas tínhamos também ali o cinema do Adirley Queiroz, né, 2014, O Ano de Branco Sai, Preto Fica, e que acho que dá uma outra moldura, né? O mundo não acaba para todo mundo ao mesmo tempo, né? Ele acaba primeiro para algumas pessoas, ou ele já acabou há muito tempo para algumas pessoas, mas estava ali presente, como Beatriz apontou no Punhos Cerrados. Eu acho que já estava presente no Praia do Futuro, eu acho que já estava presente no Ítaca, já existia uma espécie de cenário desolado, que eu acho que a relação era diferente entre o sujeito e esse espaço, né? Eu acho que existia ali um sentimento que ainda está preservado de alguma forma no Inferninho, de uma espécie de núcleo puro do mundo, da criação artística, do grupo, né? O mundo está em ruínas ao redor, ao ponto de que no Inferninho ele nem existe mais enquanto tal, a gente está sempre trancado num lugar fechado, o mundo já chega como uma projeção, né? Mas estamos juntos aqui. Aqui existe algo a ser preservado nessa pequena comunidade, como existia lá no processo de purificação dos personagens de Estrada para Ítaca, né, que eles voltam vestidos de branco sem barba, né, como existia, eu acho que em alguma medida, nos Monstros, e existia também com os Punhos Cerrados. Então, esse é um traço bastante distintivo, eu acho, da produção da Alumbramento, que se desdobra com outros sentidos, uma vez que o cenário político tem uma mudança, eu diria, bastante radical, mas que já aponta, para voltar também na minha ideia da Beatriz, de que se é ou não uma ficção científica, né? Porque eu acho que, no fim das contas, são filmes que estão lidando com uma crise do próprio conceito de futuro, né? Como muito do Ocidente vem, a meu ver, apontando, né? A própria ideia de futuro, ela se coloca em crise e se coloca em risco, né? E isso, obviamente, ganha uma materialidade aterradora e cotidiana com a pandemia, né? A impossibilidade da gente ver 6 meses para frente, talvez 2 semanas para frente, talvez 1 semana para frente, ela se coloca de maneira muito concreta, né? E esses filmes ganham, para mim, um outro sentido vistos nesse contexto, né? Mas lembro muito de quando eu estava em Nova York, quando Donald Trump ganhou a eleição, e eu fui convidado por alguns amigos para ir para um café, tomar um café. Obviamente, ninguém tomou café nenhum, ficou todo mundo lá completamente atônito com o que tinha acontecido. E eles falaram, mas como que vai ser, né? Amanhã a gente não consegue imaginar um governo Trump por 1 semana. Como é que a gente vai estar amanhã e tal? Como que vai ser o dia seguinte da posse? E me perguntaram, eles falaram, bom, você já está lidando com isso aí há algum tempo, porque já tínhamos tido o golpe, né? Já tínhamos... A presidente Dilma já tinha sido destituída, e eles me perguntaram o que acontecia no dia seguinte. Eu falei, bom, acontece que você acorda, toma café, vai trabalhar, e as coisas seguem. E talvez aí esteja o terror maior, né? As coisas seguem depois do fim do mundo, né? Aquilo que parecia uma hecatombe, muitas vezes não é hecatombe, né? Tem uma frase de um filme que eu adoro, que é o Museum Hours, do Jim Corrin, em que tem um personagem que fala muito de capitalismo tardio, que são símbolos do capitalismo tardio, e uma hora o narrador pergunta de volta, mas como é que você sabe que é tardio, né? Como é que você sabe que está no final? E se a gente estiver no começo desse processo, né? Não é mais terrível se a gente estiver no começo? Eu acho que esses filmes colocam essa interrogação, né? Acabou o mundo, continuamos aqui, que mundo é esse? Que será que se configura a partir dos restos? E o que é que acaba, né? São 2 perguntas que eu estava tentando me fazer. Digo isso sem nenhuma intenção otimista ou esperançosa. Eu acho que o que está acontecendo com o cinema brasileiro, desde então, não há nota positiva nos últimos 5 ou 6 anos, em todo o processo de desmonte, de destruição programática. O mundo não sairá mais justo depois desse processo. Não estamos passando por uma purgação e voltaremos puros, como os personagens de Estrada para Ítaca. Estamos sendo dizimados, né? E eu acho que esse sentimento está bastante claro em alguns desses filmes, né? Um sentimento de uma ameaça mortal, que se impõe a esses personagens, aos quais eles precisam sobreviver mais do que resistir, né? É preciso sobreviver a esse novo mundo que se impõe, mais do que resistir, com caminhos muito diferentes, né? Em alguns deles, a gente vai chegar numa espécie de hedonismo luminoso,
que é algo que já está presente em alguns filmes do momento anterior, né? Eu mencionei o A Fuga da Mulher Gorila, que eu acho menos o caso, mas presente num filme como Desassossego, por exemplo, né? Uma espécie de o apocalipse que termina numa espécie de hedonismo luminoso, das cores, das luzes, de uma espécie de festividade corpórea, né? Que eu acho que está bastante presente tanto no Aceita quanto no Medo do Escuro, mas de maneiras diferentes. Eles têm sequências quase idênticas, né? A sequência do... É muito interessante como tem ecos entre os filmes, né? A gente tem o Cruising se repetindo no Aceita e no Só Alegria, e a gente tem essas sequências desses espaços fechados, né? Essas pequenas confrarias luminosas, com música, né? Uma presença muito forte de música eletrônica nos filmes, e são muito parecidas, inclusive, entre o Aceita e o Medo do Escuro, embora eu acho que tenham sentidos bastante diferentes nos dois filmes. O signo é parecido, mas eu acho que o sentido não, né? Acho que eles trabalham um pouco essa chave do hedonismo luminoso dentro de uma dicotomia entre dentro e fora, que também é diferente de um filme para o outro, né? Eu estava falando que o Inferninho é um filme que praticamente não tem fora, né? Ele é um filme que se passa todo interno, e aí interno eu digo não só o estúdio, o grupo, mas também o próprio personagem, né? A gente... É difícil você ter uma clareza de o quanto há ainda de realidade material, de fato, né, nesse filme. A realidade material, inclusive, ela é completamente modificada, como Beatriz apontava, né? A gente tem um homem coelho, a gente tem um homem prateado, a gente tem homem-mulher, mulher-homem, a gente tem toda uma dissolução de certas delimitações físicas e materiais do mundo. Acho que num filme como Aceita, isso já tem uma outra questão, né? Eu acho que tem aí uma espécie de uma descentralidade do corpo humano naquele universo, em que os personagens são muito mais definidos por o que os cerca do que por eles mesmos, né? É basicamente uma definição de dandismo, eu acho, que eu tô expandindo aqui, mas que está presente nos movimentos de câmera do filme, né? Essas panorâmicas que parecem não ter objetivo, começo ou fim, elas circundam, né? Elas estão sempre circulando em torno e mapeando, de alguma forma, um mundo sensível, uma vez que o mundo lá fora já não existe mais como ele existia antes, né? A ausência de objetivo narrativo, inclusive, acho que é bastante forte no filme, a ponto de, por exemplo, a seita só se torna, de fato, um assunto já na metade final do filme, né? Então, algo que poderia ser um objetivo clássico ali de o que vai mover esse personagem, na verdade, ele vem num outro ritmo, num outro momento narrativo, mediante essas deambulações que esse personagem arrisca fazer nesse espaço comum, que é um espaço profundamente desabitado também, enquanto o espaço interno é um espaço cheio de pessoas e de objetos, né? Pessoas que visitam, pessoas que compartilham, e que estão ali, inclusive, dormindo no momento em que já não é mais necessário dormir, né? Eu acho que essa é uma imagem interessante do filme e de como ele vai trabalhando com essas dissoluções dos limites do mundo material, né? Uma outra que eu gosto muito é quando eles vão naquela construção em ruína dos azulejos, comentam os azulejos, e aí um personagem pergunta, mas isso aqui é escola ou é hospital? Ou seja, a gente está no começo ou a gente está no fim? Né? A gente está na formação ou a gente está na reparação por algo que aconteceu antes? Né? A gente está tentando curar um problema, atender um problema, ou a gente está tentando formular um projeto? Né? Acho que no Só Alegria, esse projeto ganha contornos muito, muito interessantes para mim. Eu acho um filme absolutamente excepcional, porque ele revisita, de fato, a história do cinema brasileiro. Né? Eu olho para Só Alegria e eu vejo Macunaíma, eu vejo Anjos da Noite, do Wilson Barros, eu vejo Bang Bang, do André Tonati, eu vejo Bye Bye Brasil, mas eu também vejo Boi Neon. Eu acho que não é um filme que está simplesmente fetichizando décadas passadas, eu acho que ele está em conversa com uma história do cinema brasileiro, fazendo uma releitura do que significou o desbunde. Né? É como se, para mim, o filme de Tavinho e Mariá estivesse propondo que o desbunde, na verdade, não era uma crise política, ele era uma nova política. Né? E que, se talvez o encararmos dessa maneira,
teremos um caminho possível para seguir nesse 2018 que acabou, né? Esse 2018 em que fomos dominados por vampiros, para usar a data e o texto do filme na narração em off. Narração em off que, inclusive, é presença em diversos dos filmes também, né? Tem uma coisa epistolar, tanto no Canto dos Ossos, no Aceita, no Só Alegria, e acho que existe uma leitura interessante a ser feita pelo próprio uso do silêncio ou do preenchimento do silêncio com música no meio do escuro, né? Uma espécie de escuro sonoro. Mas é interessante essa questão das missivas, de uma certa comunicação entre partes diferentes que os vários filmes usam de maneiras distintas. Mas sinto que, através dessa espécie de antropofagização do cinema brasileiro, do ponto de vista do presente, que tenta fazer uma releitura muito deslocada e anacrônica do que teria sido o desbunde, né? Um desbunde aqui profundamente queer, eu acho, ele recupera um imaginário que está completamente perdido, eu acho, no Brasil, e que Beatriz mencionou de Fatos Punhos Cerrados. Acho que é um filme que traz isso também, que é o imaginário guerrilheiro, né? A ideia do revolucionário. A ideia de revolução, ela sumiu da nossa conversa, do nosso vocabulário, né? É tida como uma coisa anacrônica, passé, e eu acho que o filme do Tavinho e da Mariá resgata e faz uma nova proposta de onde estariam caminhos de um imaginário de revolução que passa por achar que o mundo que existia antes não era também suficiente, né? Esse mundo que acabava, ele também não era com as ferramentas dele que a gente vai conseguir sair do buraco que a gente foi colocado. A gente vai ter que inventar outros, a gente vai ter que abrir picadas e criar novas coisas, né? Novos caminhos e novas apreensões e fabulações para esse mundo, né? E acho que aí o Canto dos Ossos traz um dado muito forte, que Pedro já havia falado e que Beatriz também, que é uma espécie de liberdade formal, né? Eu, pelo menos, nunca sei exatamente que filme eu estou vendo quando eu estou vendo o Canto dos Ossos, porque qualquer segundo aquela câmera pode disparar, pode virar uma outra textura, um outro filtro, o gênero pode funcionar, o gênero pode não funcionar, o gore pode ser para gore mesmo, ou pode ser um gore simbólico, né? Ele está sempre se remodulando, de maneira que a própria ideia de narrativa começa a se esgarçar no filme, né? E o que a gente tem ali talvez uma expressão muito multifacetada e livre de uma certa pulsão física que explode para diversos caminhos, né? Que vai para diversos caminhos. E isso me interessa muito, especialmente sendo um filme jovem, de como essa inquietação transgride certas expectativas e faz isso mesmo. Estou falando, inclusive, em relação ao tal cinema moderno, cinema de arte que a gente convenciona chamar. Eu acho que nem a isso ele está obedecendo, nem a essas convenções ele está realmente aderindo, sendo que no Brasil a aderência já é sempre mais complicada, né, por natureza. Mas acho que esse filme empurra bastante os limites do que se espera que ele faça, né? E aí fico me perguntando, e acho que com isso eu encerro a minha primeira fala, que mundo é esse que acaba, né? Acho que é muito significativo a gente estar falando de um conjunto de filmes feito no Nordeste, especialmente nesse contexto político em que eu acho que essas narrativas convencionais de fim de mundo e do pós-apocalipse ganham uma outra densidade política, cotidiana e concreta, né? Estamos, de fato, sendo atacados. Acabaram de tirar um andar da Ancine e mandar para Brasília, né? A gente está lidando com um ataque físico, concreto e direto. Então, ela ganha uma outra densidade, esses filmes passam a expressar, eu acho, mais do que simplesmente uma convenção de gênero, né? E acho que elas ganham uma densidade regional muito forte, dados os resultados da última eleição, né? Se o país todo tivesse votado como o Nordeste, em geral, estaríamos numa situação radicalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E lembro, não vou citar nome porque não pedi autorização, mas um cineasta nordestino que fez filmes que poderiam estar aqui, inclusive, que uma vez falou em rede social abertamente que se os sudestinos quisessem realmente fazer algo, deviam se juntar a movimentos separatistas para a gente parar de atrapalhar
o que o Nordeste está fazendo tão bem e que o Sudeste continua virando um entrave. Então, eu acho que existe um desencanto regional aí interessante para a gente pensar em relação à própria ideia de uma identidade brasileira, que já é uma ideia muito complicada, né? Mas como a gente está lidando com uma espécie de projeto político que se torna uma bola de ferro que puxa todo mundo para baixo, né? Mesmo aqueles que estão fazendo sempre o possível para sair desse buraco e que entendem a dimensão do drama que a gente está colocado. Mas acho que existe também uma dimensão representacional nesse mundo que acaba. E eu estava pensando que se eu fosse escrever um texto sobre a sessão, eu chamaria o texto de Alegorias e Adereços. Em parte porque tem um dado carnavalesco que eu acho que é comum a diversos desses filmes, né? Muito mais forte em alguns do que em outros, aí acho que Inferninho e Só Alegria, por exemplo, mas essas sequências que eu mencionei do Aceita e do Medo do Escuro, eu acho que trazem também um dado carnavalesco, mas eu acho que tem essa alegoria de país, né, que está sendo, alegoria geracional, que está sendo pensada, mas ela vem através do que eu estou chamando aqui de adereço, de uma espécie de estilização profunda do registro dessas imagens, do registro desses corpos no mundo e da forma de ver essa realidade, né? Minha impressão é de que o paradigma o mundo que acaba aqui é o paradigma naturalista, sabe? O mundo que está em vias de dissolução nesses filmes é um pouco o mundo do cinema realista, o mundo do cinema naturalista, que o Brasil sempre foi muito famoso por fazer e que encontrou, eu acho que no Nordeste, diversas imagens muito privilegiadas, né? Então, acho muito revigorante que venha essa espécie de virada de página nesse conjunto de filmes que aponta, de fato, para um acréscimo, né? O adereço é algo que você coloca, né? Não é algo que você retira. É algo que você acrescenta nessa realidade como forma de transformá-la e de dar um sentido diferente para ela. Acho que, para começo de conversa, era isso. Agradeço demais as falas de vocês, Bia e Fábio. Fiz várias anotações aqui ao longo das falas de vocês em relação aos diálogos possíveis entre esse conjunto de filmes, tanto a nível estético, visual, de construção de uma imagem que parte muito mais para um lado sensorial do que necessariamente para um lado de uma narrativa programática, como a Bia bem pontuou, do começo, do meio e do fim. Mas eu queria me atentar a um ponto que foi tocado aqui, que foi tocado na fala da Bia e na fala do Fábio também, que diz respeito à experiência do tempo nesse fim do mundo, né? Eu acho que assim, a partir do momento que existe um momento de ruptura democrática, de ruptura institucional no Brasil, a partir das jornadas de junho, por exemplo, a partir da eleição de Jair Bolsonaro, a partir do governo golpista de Michel Temer, acho que a gente tende a ter uma certa desconfiança dessa experiência do tempo histórico, de um tempo histórico que é um tempo histórico contínuo que segue para um avanço, né? A história da humanidade está aí para nos dizer que o tempo ele jamais foi contínuo e a flecha do tempo ela não aponta para frente, né? Então a gente tem uma série de anacronismos ao longo da história, uma série de descontinuidades e viver no Brasil em 2021 parece a nível temporal, me parece uma experiência que remete muito mais a um Brasil na época da ditadura militar, por exemplo. Então, eu acho que, a partir dessas rupturas, desse mundo que me parece que está acabando e está se dissolvendo nesse conjunto de filmes, quer dizer, no Só Alegria o mundo está acabando, no Aceita e no Medo do Escuro o mundo parece ter acabado já, né? O mundo já parece ter acabado e o personagem do Jonathan Doll está tentando reconstituir os cacos desse mundo. Ele está buscando vestígios desse mundo que já acabou. No Aceita, o mundo acabou e as pessoas foram viver nas colônias espaciais, né?
O que restou da cidade do Recife é isso, é uma ruína que não é nem um hospital, nem uma escola. Inclusive que ele fala que isso é muito a cara do Recife, né? E eu poderia dizer que isso é muito a cara de Fortaleza também, em muitos sentidos, assim. Então, eu fico pensando nesse conjunto de filmes que, de alguma forma, é difícil de localizar no espaço e no tempo, a partir de uma fala da Bia, me ativa uma série de questões. A Bia fala de uma ideia de um presente contínuo, né? Mas eu acho que esses filmes, a partir de uma ideia de ficção especulativa, eles imaginam futuros também e eles reimaginam o passado. Quer dizer, não sei, um outro filme que não está nesse recorte, mas que, por exemplo, o Tremolier, para pensar numa produção cearense, de um filme que, inclusive, pessoas que estão na equipe desse filme trabalharam no Canto dos Ossos, por exemplo, que é a Lívia de Paiva e a Helena Meirelles. É um filme que, de alguma forma, vai tentar restituir a história, vai tentar reescrever a história a partir do apagamento das violências da ditadura militar, né? Tentando reescrever a história a partir do despossamento de uma série de adereços do Marechal Castelo Branco, né? Foi o primeiro ditador no regime militar do Brasil. Então, eu penso que esses filmes, eles, nessa dimensão da ficção especulativa, eles estão o tempo inteiro repensando o passado e o futuro também. Seja a partir de um tempo que não está muito bem localizado, como é o caso do Inferninho, por exemplo, como vocês me falaram, é um filme enclausurado, o mundo não existe, o mundo exterior no Inferninho, por exemplo, não existe senão nos delírios oníricos da personagem da Deusimar, vivida por Yuri Yamamoto, e não existem também senão através de uma presença opressora do Estado e da especulação imobiliária que quer transformar aquele espaço que é um espaço de acolhimento, e essa palavra acolhimento me parece ser bastante importante, essa ideia do acolhimento dos corpos dissidentes, me parece ser muito importante tanto no Inferninho quanto no Sol Alegria, aquele conjunto de pessoas que se reúnem em torno de uma causa, me parece importante na própria ideia da seita também, daquelas pessoas que se insurgem contra uma ideia de um regime que impossibilita o sono, impossibilita o sonho, e, enfim, no Medo do Escuro o mundo já acabou, e no Canto dos Ossos esse mundo está em vias de acabar também, a qualquer momento eu sinto isso assistindo ao filme. Mas eu fico pensando nessa dimensão temporal, de como localizar esses filmes no espaço e no tempo, e se de fato eles não apontam de alguma forma para uma especulação de um futuro do Brasil. Que futuro é esse? Essa ideia, né? Que mundo é esse que acabou, está acabando, acabou para alguns, não acabou para outros, né? É um ponto de apoio que a gente tem para poder se localizar, né? No espaço e no tempo. Quando eu vejo o Inferninho, Pedro, ou o Inferninho, Medo do Escuro, eu identifico cada um daquelas coisas como modo existente, né? Então, assim, eu me sinto completamente dentro daquele espaço, né? Aquilo nada me é estranho, né? Talvez porque eu gosto né, do centro da cidade, para outras pessoas que não têm referência, não sei. Então, se eu for pensar no Medo do Escuro, eu diria o medo acabou para alguns. Se a gente não morreu, o medo acabou, o mundo já acabou para alguns. Porque se aquilo é o mundo que acabou, né, ele é um mundo que eu perfeitamente sei localizar. E não só em Fortaleza, sei localizar esse mundo em vários lugares, mas conheço todos aqueles prédios, né, todos aqueles lugares. Então, assim, o que serve aqui para nós, para a gente pensar que, na verdade, isso nos ajuda a elaborar qualquer coisa a partir dessa ideia do fim do mundo, né? Que é uma ideia que vem muito forte a partir do livro do Krenak sobre como adiar o final do mundo, né? Enfim, e do próprio Krenak, quando ele diz que
tem pena de nós, os brancos, né, que então, se nós vamos conseguir sobreviver, porque os indígenas há muito tempo vivem esse mundo que a gente diz que acabou, né? Com genocídio, enfim, com todas as qualidades de um mundo destruído. Então, assim, se isso nos serve, né, não para a gente dizer, eu acho que o mundo acabou, o mundo não acabou, o mundo acabou para alguns, não acabou para nenhum, é muito mais porque a gente está tendo aí um parâmetro do que é essa ideia de mundo. Aliás, essa ideia do que é o mundo, né, também faz parte muito das cinematografias, e se a gente for pensar, só pegar um exemplo, né, de um filme como O Mundo, acho que dos Dias Zanguique, não é? Você vai ver que aquele mundo acabou, embora ele esteja completamente ali dentro daquele parque de diversões, né? Onde ele pode transitar de um monumento a outro, como como faz a Guiomar, né? No Inferninho, né? E é mais ou menos a mesma coisa. Assim, na hora que eu vi aquelas cenas, né, em que ela sai, que todo mundo delira, porque é maravilhoso e tal, eu me senti no mundo dos Dias Zanguique, né, que é um mundo esse do grande parque de diversões, que é uma fantasia e que eu não sei, e eu diria, esse mundo não existe. Agora, o que eu fico tentando encontrar, né, a força que eu tento encontrar nesses filmes, de que modo esses filmes vamos dizer assim, apontam para onde, sabe? Não é repetir a pergunta do Glauber Rocha lá, se é a direita ou a esquerda e tal, né? Mas, assim, para onde estão apontando isso, né? O que é que eles estão, o que é que eles nos dizem, né? E eu vejo mais força encarnada em alguns filmes, por exemplo, no Sol Alegria, com todo o desbunde, acho que essa palavra é muito bem colocada aí, que o Fábio coloca, né? Nesse desbunde, que talvez tenha referências até nostálgicas em relação, né, aos anos 60, a ideia de paraíso dos anos 60, que era a ideia, né, do movimento hippie e tal, mas aí noutra chave de compreensão, né? E os filmes que vão para o desencanto, né? Quando o que nós podemos fazer, né? O Fábio estava falando aí ou para você, Pedro, entre formular um projeto ou curar, né? Que é as coisas que a gente estava falando aqui. Isso aqui é um hospital ou isso aqui é uma escola, né? Bonito isso que está dizendo da escola como um projeto né, de criar coisa, de fazer coisa, Fábio. E o hospital como lugar da cura, né? E uma coisa que me bate profundamente quando você diz assim, época de sobreviver mais do que resistir, né? E é isso que nós estamos sentindo nos nossos corpos, né? Eu me pergunto por que eu estou há quanto tempo, né? Eu estou trancada dentro de casa e se o que eu estou fazendo é resistir ou se isso que eu estou fazendo me proteger para sobreviver, como se fosse uma saída, né, dentro do espaço privado, né, dentro dos grupos, de algumas seitas e tal. Então, eu vejo uma série de amigos que estão comprando um lote na Serra, vão viver em comunidade, não sei o quê, enfim, apontando para esse caminho, né? Nós precisamos sobreviver, então me tranco aqui e dane-se que quem vem entregar aqui o que eu como seja né, o supermercado, seus funcionários e tal, né? Então, é muito tranquilo perguntar se esse mundo acabou aqui dentro de casa, ou nas seitas, ou nos grupos, ou não sei o que, nós estamos nos protegendo, até que um dia entra nas nossas casas também, como é o caso do Inferninho, né, que vem para retirar aquele mundo, acabar aquele mundo, né? Então, assim, é muito isso, assim, eu sei que talvez o que eu esteja pedindo, né, dos filmes, seja
querer demais, né? Seja querer demais, assim, no sentido de dizer assim, me diga um futuro. Eu estou vivendo só o presente, cada dia, cada hora. Então, eu quero saber onde é que está esse futuro, se esse futuro ainda pode servir de parâmetro para alguma coisa, né? Esse aqui foi a mola propulsora da modernidade, foi a ideia do futuro, né? Que se pautou por essa, tanto nas artes, na literatura, como, né, do ponto de vista social e tal. Isso não nos mobiliza, né? Parece não mobilizar o cinema. Tanto é que a gente termina esses 10 anos em que a gente passou por crises políticas enormes, por questões de ocupação das escolas públicas, que nós passamos pelas manifestações de julho de 2013, que nós passamos pelo movimento contra o golpe, nós passamos por, enfim, uma série de questões, né, que nós passamos por momentos em festivais muito difíceis da luta do movimento, de enfrentamento do movimento negro. Estava lembrando aqui que a gente estava no Festival de Brasília, na curadoria de um período, junto com o Eduardo, que o Eduardo e o Heitor, né, e a gente dizia assim, nós não podemos, ou não podemos fazer com que um filme da Daniela Thomas, naquelas condições sobre a questão dos corpos negros, ele entre nessa curadoria, ou não, ou nós vamos retirar e apagar isso, e quase houve uma grande revolta dentro do festival. Me lembro também o filme do Gabriel? Não, do Marcelo Pedroso, sempre confundo eles dois, desculpa, que ele retira, ele sai, ele não bota mais em circuito, porque era sobre as manifestações de 2013 e, e não se admitia que ele estivesse filmando do lado, né, do lado da polícia, né? Enfim, vários problemas. E hoje a questão não é mais essa. A questão, assim, que rapidamente que nós passamos daqueles filmes de 2013, que está bem aí, né? O passado quase semana passada, né? É um mês, é um ano e tal, né? O passado encurtou, o futuro encurtou, e é por isso que eu estou falando de um caminho que é desse presente contínuo, né? Não sei se essa é a melhor. E aí é isso. Desculpa. Vou ficando mesmo. Nós acho que nós estamos vivendo uma situação muito terrível e que nós, quiçá, o Nordeste, esse Nordeste que foi pintado de vermelho durante as eleições, ele consiga, de alguma forma, nos retirar daqui, mas né, eu não sei. Não sei o que vai ser amanhã. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu queria retomar uma fala da Bia no começo do debate, no momento em que ela perguntou onde é que está o cinema negro, onde é que está o cinema feito pelos indígenas. Aqui dentro dessa mostra, 10 olhares, a gente tem os recortes curatoriais de Kênia Freitas, Heitor Augusto, Janaína Oliveira e do Cachoeira Doc, em que tem um recorte de cinema negro e de cinema indígena. Pedro, eu estava falando não em relação a nossa, eu estou dizendo em relação a essa produção do Nordeste. Eu falo mas eu digo porque, claro, Quênia, Bahia e a Recôncavo. Dentro do recorte maior dessa mostra, a gente sim, eu digo dessa produção nossa, mas tá ok. E aí, assim, só para passar a palavra para o Fábio, eu lembrei de uma coisa, em relação a essa desconfiança da experiência do tempo histórico, da desconfiança em relação à experiência do tempo presente e de uma certa tentativa, às vezes, de revisitar o passado e de reescrever o passado. No caso do Tremouillet, essa experiência é bem sucedida, mas no caso do Era Vez em Brasília, essa experiência não é bem sucedida. No caso do Era Vez em Brasília, essa experiência, na verdade, ela não é nada bem sucedida. A gente perde essa guerra, né? Quer dizer, a gente tem um viajante espacial que quer voltar no tempo para matar Juscelino Kubitschek e acaba chegando num país onde um golpe de Estado está em curso, né? E é um filme que
enfim, não está muito bem situado no espaço e no tempo, quer dizer, ele está situado, ele se passa em 2016, mas ele tenta imprimir esse revisionismo do passado. Eu penso também numa experiência recente do Nó do Diabo, que, apesar de delimitar muito bem temporalmente os filmes que se passam em cada época, acho que desde o começo, talvez, do século XIX, passando pelo século XX até tempos mais recentes, quer dizer, na verdade, ele faz o movimento inverso, né? Ele começa de um tempo presente e vai para um tempo passado. É um filme que está repleto de anacronismos, né, nesse sentido, e que é um filme que também experimenta com alguns códigos que a gente pode associar a um cinema de gênero, um cinema de horror. Enfim, e aí eu passo a palavra para Fábio, tentando entender essa experiência de desconfiança no tempo presente e que possibilidade de especulação a gente tem para um futuro, seja um futuro de Brasil, seja um futuro do cinema brasileiro. Eu estava pensando em diversas frases. Foi ótimo você trazer de volta Era Uma Vez Brasília, porque, enfim, a Dirley é um dos meus pensadores favoritos do cinema brasileiro e de Brasil, e acho que ele aponta um pouco para o que as outras frases que me vinham à cabeça já estavam indicando, né? Uma é de um outro filme que eu adoro, que é o República, né? O curta da Grace Passou, feito com a Wilsa Esser, em que a personagem dupla, de alguma forma, né? Um eu xamânico duplo vem cobrá-la e sobre essa percepção de que um dia todo mundo acordou e descobriu que o Brasil era um sonho na cabeça de alguém, né? E aí vem essa figura que, enfim, no filme não delimita se exatamente é o xamã, se é um morador de rua, tem uma espécie de névoa semântica em volta dessa aparição dentro da casa dela, mas que vem para dizer que o seu Brasil acabou, o meu nunca existiu, né? Eu acho que essa é uma frase que tem muito a ver com o que a gente está pensando aqui hoje. E outra que eu volto sempre é a frase de Caetano, né? Era construção e já é ruína. Isso eu acho que serve um pouco para voltar a outra frase que eu penso o tempo todo, que é o Paulo Emílio dizendo que né, viver no subdesenvolvimento é a dialética rarefeita entre não ser e ser outro. Ou seja, o que a gente está vivendo não é novo, né? O que a gente está vivendo tem características peculiares desse momento histórico e já aconteceu diversas vezes em processos parecidos. A minha sensação pessoal é de que eu achava que eu vivia num Brasil que eu não vivia. Esse Brasil era uma ilusão, de alguma forma, era um sonho na cabeça de alguém. Calhou de eu ter nascido no meio desse sonho e ter achado que vivíamos em um país democrático que tinha, de alguma forma, resolvido sua chaga original da escravidão, né? Resolvido seus processos coloniais internos, e eles voltam com uma força descomunal, mais ou menos ali naqueles 30 anos, né, que se convencionou dentro da República Brasileira. Né? De 30 em 30 a gente toma uma outra onda dessas na cabeça. E Paulo Emílio lá falava já disso, né? A trajetória no subdesenvolvimento sendo uma sequência de trajetórias interrompidas, né? A gente está vivendo isso mais uma vez. Então, dito isso, eu gosto do que Pedro colocou agora no final, especialmente porque não é só que mundo é esse, né? É que cinema é esse, que cinema que a gente projeta para o futuro a partir desse conjunto de filmes, que são filmes feitos em anos diferentes. Eu também acho que é importante dizer isso, né? Muito importante para mim pensar que O Canto dos Ossos é um filme já pós-fundo setorial do audiovisual, né? Pós a certeza da Ancine no horizonte. Ele é um filme do começo de 2020, deve ter sido feito ao longo de 2019, num momento em que a gente já tinha um novo estado de coisas instalado, e aí sai esse filme desse lugar, né? Que é diferente dos outros filmes, e é diferente, inclusive, de onde sai o recurso, de tamanho de produção, de que cara esse cinema pode ter. E aí tem um ponto que eu mais gosto do Medo do Escuro, que eu acho que abre algumas coisas. Eu queria falar um ponto do Medo do Escuro e um ponto do Só Alegria. Um ponto do Medo do Escuro que eu gosto muito é que ele me parece ali naquele silêncio forçado, aquela paisagem, encontrar um lugar muito específico em que, sei lá, temos Chris Marker, temos Maya Deren, Kenneth Anger
e temos também o Walter Hill ali dentro, sabe? Temos também John Carpenter ali dentro, como se o cinema experimental e o cinema, não, que a gente convenciona chamar de cinema experimental, e o cinema industrial, na verdade, fosse só uma diferença de dimensão de fragmentos um pouco, e que ali ele encontra uma espécie de ponto comum a tudo aquilo, né? E tem Chaplin também, né? Nessa espécie de fortaleza pós-tudo, né? Que o filme usa como matéria-prima, que eu acho muito forte. E o outro eu queria falar sobre o que Bia falou sobre o Só Alegria, que de fato eu acho que isso é muito notável no filme, né? A gente tinha na produção aí que a gente convencionou chamar de novíssimo, uma espécie de tom preponderante, né, que eu acho que permanece em alguma medida no aceita, acho que permanece em alguma medida no Canto dos Ossos, uma espécie de esvaziamento das atuações, espécie de atuações que estão sempre aludindo a um personagem mais do que incorporando um personagem, aludindo a um gênero ou a um outro filme, como Beatriz disse, do que exatamente performando aquilo, né? E acho que tanto Só Alegria quanto o Inferninho são pontos de inflexão importantes aí para caminhos diferentes. Eu acho que Só Alegria traz uma explosão de fato, essa alegria que ele fala é uma espécie de energia mesmo, que está nos atores, que está na temperatura de encenação, que tem antecedentes no cinema brasileiro e que eu acho que o Tavinho, já no Batiguano, na verdade já no Luzeiro Volante em alguma medida, começa a resgatar, sabe? Uma espécie de choque de energia diante de uma talvez de uma afasia reinante no tom dos filmes do cinema brasileiro desses últimos 20 anos. E digo isso sem juízo de valor, eu acho que às vezes funciona muito bem, às vezes eu acho que não, né? Mas o que me interessa muito também no Inferninho, porque de fato, né, um filme de ator, um filme de personagem e um filme muito atento às micromodulações da voz, da performance, e eu acho que aí tem um terreno muito rico para explorar, né? Pensando que Alumbramento se marca no cinema brasileiro com os próprios diretores atuando muito nessa chave da espécie de afasia performativa desses personagens, né? E eu acho que já havia algum tempo no cinema do Guto e do Pedrinho, especialmente, um desejo de alcançar essa minúcia da atuação, né, de trabalhar realmente com o corpo e o outro como uma matéria a ser trabalhada, moldada em conjunto, dentro de uma chave muito pequena ainda, o que é interessante porque é diferente do Só Alegria. Ele vai achar todas essas variações, eles, né, Pedrinho e Guto, vão achar todas essas pequenas variações dentro de um espaço fechado, personagens que estão falando mais ou menos no mesmo volume, mas que não é flat, né, não é um filme nem um pouco achatado no seu registro. Pelo contrário, ele nos recalibra para essas pequenas modulações. E acho que isso é novo ali nesse panorama de cinema, sabe? Então, acho que a gente tem algumas novidades aí que apontam para que cinema pode ser esse por vir, né? Se a gente deseja especular não só o mundo pós-fim do mundo, mas também o cinema pós-fim do cinema, né? No sentido que a gente convencionou acreditar que era o caso até hoje, e que, na verdade, talvez nunca tenha sido. Bom, eu queria, acho que a gente está chegando mais ou menos no nosso tempo, eu queria agradecer imensamente Fábio e Bia, foi muito especial poder trocar uma ideia com vocês a partir desse recorte que é muito pessoal para mim e, em alguma medida, a montagem de uma programação como essa é muito intuitiva e aí, para mim, é muito rico ouvir o que vocês têm a dizer sobre coisas que, de fato, fazem muito sentido e que eu sequer havia pensado ou havia especulado no gesto de montar essa programação e de aproximar esses filmes. E aí, nesse sentido, perceber esses filmes ressoando a partir da observação de terceiros é sempre muito especial. E eu espero que seja especial também para quem está assistindo a mostra, poder descobrir ou redescobrir esse conjunto de filmes que, como o Bia bem falou, é bem verdade, são filmes que têm carreira em festivais e que muitas pessoas podem até ter vistos, mas que eu acho que dentro desse contexto, dessa mostra, apresentados dessa forma, vale lembrar que o Medo do Escuro, por exemplo, que foi pensado como um filme evento, né? Um filme performance em que a trilha sonora é executada ao vivo, está sendo apresentado numa versão em que a trilha sonora foi retrabalhada
por Ivo Lopes e que vai ser apresentado aqui na Nova Cópia. Para a gente é muito especial poder apresentar o filme dessa forma. E aí eu queria passar a palavra para vocês fazerem considerações finais e aí a gente encerra. Pablo, eu comecei. Agora você conversa. Ótimo, por favor. Eu odeio ficar com a palavra final. Então queria realmente agradecer ao convite para estar aqui conversando, agradecer a vocês por terem tornado essa tarde tão agradável hoje, tão instigante e interessante, e dizer que eu acho que é, de fato, muito importante fazer esse esforço panorâmico, né? Eu sou alguém que trabalha com os filmes como objetos singulares, individuais, e que acho que também tem uma importância enorme em tratá-los dessa maneira. Acho que há sempre necessidade de fazer mais em relação aos filmes brasileiros, pensá-los de maneira mais e mais ativa, e acredito também muito na necessidade desse tipo de recuo que tenta achar as rimas, os caminhos, e eu prefiro o termo programador do que o termo curador, então fico muito feliz de estar, Pedro, como programador de ofício aqui, literalmente, programa todos os dias, né? Muito por causa dessa ideia de fato, programar ações, né? De abrir caminhos e de pensar mais do que selecionar e restringir ou moldar a uma certa imagem ideal do que seria o cinema brasileiro, na verdade, amplificar, espatifar e a partir daí ver que outras combinações outras pessoas produzem, né? Então, agradeço muito pela conversa, pela seleção e por esse gesto que acho fundamental. Então, eu também só tenho a agradecer. Foi super bacana estar com vocês nessa tarde. Esses dias em que a gente não pode sair de casa, que depois enche um pouco o saco de estar o tempo inteiro na tela, mas se não fosse ele, seria terrível. De alguma forma isso faz bem. E falar sobre coisas que a gente gosta tanto, que a gente tem tanto, né, que impulsiona as nossas vidas, né? De alguma forma, que deixa a gente... E falar desses filmes que Pedro organizou aí, né? Que eu acho que são filmes fundamentais, sim. Eu sei que eu falei aqui dos recortes, das faltas, né? Faltas que eu digo em relação, né? Que bom que tivesse esse filme aqui também dialogando. Que bom que isso sempre vai acontecer, né? Se bom que tivesse produção tal enfim. Mas, de alguma forma, esse recorte, né, ele é muito significativo, Pedro. Acho que é um recorte de filmes extremamente significativos, porque eu vejo, do ponto de vista não só das repercussões que ele tem dentro do próprio circuito de mostras e festivais, né, mas, sobretudo, o interesse da pesquisa em relação a esses filmes. Isso é impressionante. Eu participo de uma seleção de doutorado, estou lendo os textos e boa parte dos projetos tem a ver com esses filmes, né, na pós-graduação onde eu dou aula, tanto para o doutorado quanto para o mestrado. Eu estou com um projeto com alunos do PIBIC, que é uma bolsa, né, para pesquisa, e os filmes têm todos esses que estão aí nessa lista, né? Então, assim, esses filmes, de alguma forma, eles estão nos dando aí, não uma resposta, mas nos colocando uma série de perguntas novas, né? Uma série de questões que faz com que a gente possa continuar falando sobre cinema, o mundo possa continuar desse jeito, né? Que essa seja uma forma do mundo continuar, né? Que a gente de adiar o fim do mundo, né? E que a gente consiga sobreviver ou em grupos, né? Ou no coletivo, para que a gente possa, né? Mesmo nos grupos, se combinar com os coletivos, que a gente possa apontar alguma coisa além das cafajestices, dos demolidores, né? Dos vampiros,
dos fantasmas que têm assombrado as nossas vidas, assombrado o cinema brasileiro, assombrado os que ficamos, né, em relação aos tantos que partiram e que ainda nas projeções vão partir, né? Enfim, que a gente reviva a qualquer coisa, qualquer fiapo de possibilidades de adiar o fim desse mundo. Viva a vida. Obrigado demais a vocês dois. Foi uma tarde mesmo massa. E desejo saúde, se mantenham saudáveis. E saúde para todo mundo que está assistindo a esse debate também. Espero que vocês possam assistir aos filmes dos outros recortes curatoriais também. A mostra está bem interessante e ela segue online. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Fábio. Tchau, Pedro.